Olá! Uma das formas mais básicas de adquirir dados em SIG é a partir de bases ou documentos cartográficos mais antigos. E essa é a prática de hoje. Nós vamos fazer o registro de uma imagem que foi de uma carta topográfica do mapeamento sistemático que foi escaneada e usar ela como base para a nossa extração de informações. Então, entrando aqui no SIG, quando nós abrimos o QGIS, ele aparece desta forma. A depender da quantidade de plugins e outras ferramentas que você tenha instalado, você pode ter alguma variação na questão das barras. Mas, aqui, nós vamos ter camadas, que é esse menu onde eu vou trazer a minha informação. O QGIS ele aceita uma variedade de formas de entrada. As mais fáceis, eu simplesmente clico e arrasto dados soltos a partir do Internet Explorer, do Explorer do meu computador, e ele vai aceitar a entrada. Mas também eu tenho aqui em cima o gerenciador de dados livres, que é minha janela para conexão com uma variedade de dados e fontes de dados locais ou não para fazer essas informações. Então aqui no projeto, eu posso vir aqui no menu projeto, ou também tenho nessa barrinha aqui, primeira barra que nós temos, o primeiro ícone, novo projeto, e eu abro esse novo projeto de acordo com as configurações que nós fizemos no passo anterior, na aula anterior. E vamos perceber que abre sem nada, e ele mostra aqui o referencial como WGS 84, que eu deixei programado e configurado na primeira sessão. Então, quando eu venho aqui em gerenciador de dados livres, ou Ctrl L, ele abre essa janela para mim, onde é mostrado uma série de fontes ou de formatos, de especificações de arquivos e bancos de dados que o QGIS aceita. Para esta aula, nós vamos aqui diretamente no raster e vamos acessar a partir desse botão buscar, que são os 3 pontinhos. O QGIS ele tem alguns conflitos, algumas dificuldades se você tentar descrever o caminho do arquivo diretamente. Okay? Então, o mais fácil é vir aqui no botão buscar. Ele vai abrir a pasta, você navega até a pasta onde você deixou. Nós deixamos aqui dentro de banco de dados geográficos, que tem nossas pastas das práticas dessa disciplina. Clica na carta de Viçosa e aí ele aparece lá então as informações do caminho. Peço para adicionar, note que a janela não fecha automaticamente e aí eu tenho que apertar o botão Close. Perceba que a imagem ela está aqui, mas se você perceber as coordenadas, elas são coordenadas muito pequenas, coordenadas que não fazem parte dos dados que estão representados nessa carta. Da mesma forma, perceba que apareceu aqui ao lado do nome da camada, apareceu uma mensagem de erro. Esta camada não possui referências coordenadas. Isso quer dizer que durante o processo de escaneamento dessa imagem, houve a perda das informações de referencial e projeção cartográfica. Nós sabemos que as cartas do mapeamento sistemático brasileiro, elas trazem a informação dos dados que foram colocados aqui. Então nós temos aqui a projeção universal transversa Mercator, então ela está indicando que é uma projeção TM, e também o datum horizontal SAD 69. Okay? Então nós sabemos também que a projeção cartográfica ela tem um fuso, e esse fuso aparece então escrito aqui em cima. Então se trata do mapeamento sistemático, então nós temos aqui a primeira letra indicando hemisfério sul, a letra C indicando a terceira carta contada a partir do Equador, e o fuso TM24, como a gente viu na nossa aula de UTM. Então o que eu vou fazer agora, sabendo dessas informações aqui, eu vou fazer o registro desta imagem a partir de coordenadas conhecidas. Mas perceba, eu não fui a campo fazer registro de GPS para ter as imagens aqui, o que naturalmente seria natural, ter uma imagem de satélite, uma imagem de um drone ou até de um avião,
um aerofoto, e aí eu fazia o registro a partir de pontos conhecidos e visíveis, dos quais eu conhecesse a coordenada de campo. O que nós vamos usar aqui é um artifício que eu vou usar os encontros da linha de grade da própria grade UTM, da malha UTM, que eu conheço essas coordenadas, como pontos de controle para fazer o registro da imagem. Para fazer esse registro, nós vamos utilizar aqui dois passos. O primeiro deles é uma transformação espacial, na qual essa estrutura matricial da imagem original vai ser transformada para outra estrutura na projeção correta, no referencial correto, de forma que as coordenadas que estejam gravadas no mapa apareçam nas posições corretas dentro do SIGLE. E também uma transformação radiométrica para que o valor que esteja armazenado dentro do pixel esteja corretamente posicionado aqui dentro do pixel. Então serão dois passos: uma transformação geométrica e uma transformação radiométrica, ou seja, uma reamostragem dos valores contidos dentro de cada célula. Okay? Para fazer a primeira parte, que é o registro de transformação geométrica, o QGIS apresenta para nós algumas transformações, sendo as mais conhecidas a linear, onde é um sistema de equações de primeiro grau, a de Helmut, que apresenta para a gente uma translação, apresentada aqui no meu mouse, okay? Uma matriz de rotação entre os dois sistemas, o destino e a origem, e um fator de escala. Também temos as equações polinomiais. Aqui no exemplo eu trouxe um polinômio de segundo grau, mas o QGIS ele dispõe de polinômios de primeiro, segundo e terceiro grau. Então aumenta o número de elementos aqui. E a projetiva, que vem lá da fotogrametria, aerofotogrametria, que tem esse formato aqui e tem um grau de complexidade um pouco maior. Qual escolher? Depende do meu trabalho. Quando eu estou aqui no QGIS, olhando uma carta topográfica que já foi impressa em papel, era 2D, toda essa parte de correção da altimetria, ela já foi corrigida e se apresenta aqui em forma de altimetria, enfim, está colocada como curvas de nível. Se por acaso eu tivesse uma imagem aérea de alta resolução, onde eu tivesse distorção radiométrica, distorção da altura das feições em função da curvatura do sistema de lentes ou algo assim, aí eu poderia usar sistemas mais complexos. Então, a escolha da transformação depende da minha complexidade do meu dado, da minha imagem que eu estou trabalhando. Da mesma forma, eu não vou buscar modelos muito simples, uma vez que essa transformação pode não ficar tão acurada. Então, eu gosto de utilizar para essas situações, eu gosto de utilizar a transformação de Helmut. O segundo passo é que, uma vez transformado a estrutura matricial da forma como ela está no arquivo agora, sem uma referência, para a posição correta e orientação correta dentro das coordenadas UTM no referencial que a gente utilizou, nós vamos perceber que os valores contidos nos pixels da imagem original não serão mais coincidentes com o pixel na imagem transformada. Então, para realizar isso aqui, nós precisaremos fazer uma reamostragem, que nada mais é do que uma interpolação para definir a forma ou o valor do pixel, dos conteúdos do pixel na imagem transformada. Então, para isso, existem vários algoritmos, sendo o mais simples o vizinho mais próximo, no qual eu considero a área. Imagina que na área cinza a maior contribuição, ou seja, seria o vizinho mais próximo, seria aquele que está com maior quantidade do pixel original e próximo à sua posição. A bilinear, que está descrita no QGIS como linear, onde ela considera os pixels do entorno do pixel original e da matriz transformada, e aí você tem então uma janela de 8 pixels para ponderar o pixel, 4 pixels, desculpa, para ponderar o valor do meio, né, o valor a ser mostrado.
Nós temos o bicúbico, que é bastante similar ao bilinear, porém com um número de pixels maiores, então ele pega um número maiores de pixels no entorno para fazer essa interpolação. E nós vamos subindo até a utilização de splines. Esse aqui é apenas um exemplo, tá? Não é essa spline que está dentro desse Lanczos, mas essa aqui é uma forma de representar esses algoritmos. Okay? Então, voltando aqui ao QGIS, para realizar essa transformação, eu vou utilizar aqui esta ferramenta que está no menu Raster, Georreferenciador. Esse georreferenciador, quando eu clico nesse botão, ele abre para mim uma nova janela, totalmente vazia. Então, a primeira coisa que eu tenho que realizar aqui é trazer novamente o arquivo a ser registrado. Então, eu clico nesse primeiro botão, abrir raster, e eu trago ele para dentro do meu ambiente de registros. O segundo passo, nós vamos configurar uma transformação. Então, nós vamos configurar os dois passos daquela transformação. Desculpa. Para que seja possível colocá-la na posição desejada. Então, eu vou clicar aqui nessa catraquinha amarela, ou posso procurar aqui em opções, né? Ela vai estar lá também. E aqui, notem que tem um campo chamado parâmetros de transformação, que é justamente aquilo que nós acabamos de ver na apresentação. A primeira transformação, então, nós vamos utilizar aqui a Helmet. Então, esse é o primeiro tipo de transformação. Trata-se da transformação geométrica dos dados, ou seja, eu vou pegar a estrutura original do raster que saiu do scanner e vou colocar ele na posição correta. Eu vou escolher o método de reamostragem de acordo com o que eu acho mais interessante, e aqui pode ser o bilinear ou o bicúbico, que são os mais interessantes para nós. Deixa assim, cúbico. E o SRC, quer dizer, ou seja, o sistema de referência alvo, ou seja, para onde eu quero mandar essa imagem, eu tenho que escolher de acordo com a carta. Ora, quando eu olho a carta original, só fechando aqui para a gente dar uma olhadinha, nós sabemos aqui embaixo, então, que trata-se do dado horizontal SAD69 em projeção UTM. Está descrito aqui. Da mesma forma, se eu quiser descobrir o fuso desta carta, ela aparece na terceira posição do nome da folha. Então nós temos aqui a primeira letra indicando hemisfério sul, a segunda letra indicando o número de folhas ao milionésimo a partir do Equador, nós já vimos isso, e também eu tenho aqui o número do fuso UTM. Okay? Então, nessa configuração, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Se você não tiver com ela já selecionada, aqui já aparece porque nós já fizemos isso numa outra aula, então aparece esse dado aqui. Mas se por caso você não tenha, você pode escolher pelo código da EPSG da projeção, ou digitar primeiramente o referencial SAD69, espaço barra, a projeção cartográfica, UTM, e já vai aparecer todas as SAD69 com a projeção UTM disponíveis. Como nós sabemos que essa carta é de 87, ou seja, antes do ajustamento, nós não vamos usar SAD69 e 96, mas vamos utilizar o SAD69 original. Então nós vamos utilizar aqui o 29194, vamos OK. Informamos para ele já automaticamente usa a mesma pasta para colocar o arquivo modificado, e aí ele coloca ela já com essa extensão, ou novamente você pode vir aqui em buscar e fazer a modificação do arquivo lá na sua pasta, tá? Não digite aqui porque vai acusar erro. Tipos de compressão de arquivo, não trabalho com elas. Nesse momento a gente pode trabalhar elas sem compressão, não tem problemas. Posso solicitar salvar os pontos de controle após a transformação, isso é opcional, mas também tem essa opção aqui na barra de cima, onde eu posso salvar. Essa opção é interessante quando você tem um conjunto grande de imagens da mesma região
E aí você sabe que, por exemplo, você tem épocas diferentes, mas você sabe qual é a coordenada dos pontos. Por exemplo, uma cabeceira de ponte, um cruzamento de rodovia, e aí vamos dizer que você esteja trabalhando com imagens de 5 ou 10 anos, e aí você pode salvar isso e aproveitar mais tarde para configurar. Posso gerar o mapa de saída em formato PDF e também o relatório de saída, o relatório que vai aparecer aqui embaixo, tá? Que vai nos informar a qualidade desse nosso trabalho. Nesse momento eu não vou fazer nada disso, não vou alterar a resolução de saída e vamos deixar tudo como está. Feito então, só vamos configurar mesmo a transformação. Dou OK. E agora, o que eu preciso fazer é informar os pontos de controle para que seja possível realizar essa transformação. Ora, nós vimos que realmente tem uma translação, então XYZ, nós temos uma escala e nós temos uma rotação. Então, pelo menos, nós temos que levantar aqui para dar uma superabundância de observações, nós vamos ter que pelo menos colocar aqui 8 pontos. Então, como eu comentei mais cedo com vocês, uma das estratégias que nós vamos utilizar é que nós conhecemos as coordenadas da malha UTM. Então, clicando nesse botão adicionar ponto, agora eu posso marcar o ponto na imagem e então inserir as coordenadas da malha UTM que eu conheço. Então aqui eu vou dar um zoom bastante próximo, usando minha bolinha do mouse eu dou um zoom alt, e aí eu tenho aqui minha coordenada leste que corre ali por cima naquela malha apresentada aqui nessa posição, né? 804.000, não é porque nós temos a coordenada a UTM ela sempre é expressa em metros, né? Mas aqui ela não está expressa em metros, mas temos que inserir aqui a coordenada em metros por causa da manutenção da escala. Então eu informo a coordenada este e informo a coordenada norte, eu dou OK. E aí você percebe que já aparece aqui embaixo o relacionamento entre o valor da coordenada da imagem em pixels com a coordenada de destino que está sendo colocada. Eu vou descendo aqui com o botão PAN, mais ou menos aqui até a metade da minha carta, e vou novamente adicionar outro ponto. Então eu clico novamente lá em cima, adicionar ponto, dou um zoom, sempre seguindo aquela linha que eu escolhi originalmente como referência, 804.000 metros, e aqui 89.64.000. Tá? Então, está colocado aqui. E você percebe que a partir do segundo ponto já começa a aparecer aqui embaixo o cálculo do valor residual em pixels. Nesse caso aqui, vezes 10 dá menos, 4,8 vezes 10 dá menos 10. Tá? Então, valores bem pequenos. E nós vamos sempre trabalhar para manter esse valor abaixo de 1 pixel ou 2 pixels. Tá? O terceiro ponto que eu vou colocar, eu vou pegar ele próximo ao fim da carta. Essa distribuição dos pontos, pessoal, ela vale a pena você tomar um pouco de cuidado, porque, como o próprio nome diz, nós estamos interpolando, ou seja, os valores têm que estar, os valores avaliados, eles têm que estar entre os pontos da amostra. Você tem pouco controle de erros quando você extrapola esses valores. Então aqui eu vou continuar pegando 804.000, 89.50.000. Confere. 89. Qual foi o zero abaixo, né? 50.000. Okay. Feito isso, meus valores já estão ali próximos a 1 pixel, né? 0,20. Agora eu vou seguindo nesta linha de baixo aqui até mais ou menos aqui 816. Então aqui 816.000, 89.50.000. Então essa é a coordenada que eu estou encontrando aqui. Vou seguir aqui até o final dela para fazer a distribuição mais ou menos no entorno de toda a carta.
Então 89, 50, 000, 828, 000. Perceba que um dos pontos aqui já subiu para 1.44 pixels. Depois nós vamos trabalhar com essa informação. Pego o botão de pan e vou seguindo então esta linha da grade, mais ou menos até a altura do 816, que é onde eu conheço. Desculpa, 862, vai. Aqui não tem um rigor para qual pode escolher, mas a gente vai usar o que a gente conhece, que é a coordenada da malha. Então aqui, coordenada norte, 89, 62, 000. E a coordenada que eu estava subindo, 828, 000. Coordenada este, coordenada... Perceba que então eu estou dando a volta, pegando os pontos que eu consigo identificar na própria malha e que tenham coordenadas conhecidas, né? Então eu tenho aqui agora, novamente, 82800, dá um zoom out desse lado, e vou pegar aqui o 89, 76, 000. Já temos um pixel aqui que bateu o nosso limite de 2 pixels. Já vamos trabalhar com ele. E para finalizar essa primeira parte aqui, nós vamos utilizar de novo o 816. E agora o 89, 76, 000, que é a coordenada norte desse nosso último ponto. Então eu percebo que com o grupo amostral que eu peguei, esse aqui é suficiente para o número de amostras que eu tenho, número de variáveis que eu tenho na transformação de Helmut para ser feita. Tá? É claro que eu posso aumentar o número de pontos, principalmente aqui na área interna, para melhorar essa distribuição, essa informação. Uma das questões que eu tenho aqui é que eu preciso no mínimo 6 pontos para dar um sistema possível determinado, né? Porque são 3 translações, uma rotação e 2 escalas. Apesar da escala ser igual, pode ser 5, mas 6. E aqui, então percebe que se eu tirar esse ponto do lugar, ele acaba alterando e redistribuindo os valores em todos os demais pontos. Então, uma questão que eu posso fazer isso aqui é fazer uma edição nesse ponto. Então, vamos lá. Ponto 0, ponto 1, 2, 3. Então, o ponto que está com maior desvio é justamente esse aqui. Né? Existe uma opção de apagar o ponto, que é o segundo botão lá em cima, ou existe a opção de mover o ponto. Então, eu posso pegar este ponto e mover ele para a posição que o sistema, através da distribuição de erros, está encontrando como se fosse menor. Tá? Percebam, no entanto, que o impacto do movimento que eu faço se reflete em todos os demais pontos. Okay? Como essa minha configuração aqui ficaram todos os pontos abaixo de 2 pixels, ou seja, estão atendendo a essa precisão da escala, considerando que a escala da carta é 1 para 50 mil, eu vou considerar esse valor aqui de resíduo suficientemente bom para que eu possa fazer a minha transformação. Muito bem. Se eu tivesse escolhido uma transformação mais complexa, eu precisaria de mais pontos e da mesma forma nada me impede de aumentar o número de pontos para ter abundâncias de observações. E quando eu tiver algum resíduo que seja realmente muito ruim, eu posso simplesmente desabilitá-lo aqui para que isso não interfira na transformação. Da mesma forma, como comentado, eu posso vir aqui agora e salvar esses pontos como arquivo TXT ou, no caso aqui, salvo como JGSCP, né, os arquivos e points. Você pode salvar esses arquivos, não tem problema, tá? E aí tua configuração fica salva. Feito isso, eu posso então agora fazer o referenciamento da carta. Então eu vou agora clicar. Por favor, configurar o nome do rastro de saída.
Não saiu aqui. Então eu vou colocar aqui o TM. Eu já tinha modificado na pasta. Vou chamar ele aqui de Viçosa UTM. Okay? Vou dar OK. E vou, então, clicar aqui em cima para iniciar o processo. É um processo rápido. Não demora muito tempo. E aparece essa mensagem de erro porque aqui temos um problema. Como a gente vai ver o view na parte de projeções, o projeto tem um sistema marcado aqui que é diferente desse da carta, né? Então aqui nós estamos trabalhando com WGS 84, ou seja, graus, minutos e latitudes, né? E a carta ela apresenta um outro valor aqui. Nessa versão nova da versão 3 do QGIS, ele traz essas opções de acordo com a distorção que ele prevê. Contudo, pessoal, no nosso caso, para esse exercício aqui, nós não vamos adotar o WGS como referência. Cuidado, não confundam o sistema de referência do teu projeto com o sistema de referência da carta, do dado original. Então o que eu preciso fazer é fazer com que o meu projeto esteja no sistema, no SRC desta carta registrada, ok? Então eu posso aplicar aqui, vou apertar o botão de qualquer um, não tem problema. Mas está errado, professor? Está errado. Vou fechar aqui o botão, vou fechar o georreferenciador. Vou excluir o dado original. E aqui, como estava comentando, então notem, eu estou com o dado totalmente furado. O que eu preciso fazer aqui é atualizar o sistema de referência do meu projeto para esse da carta, porque a carta ela está em SAD 69, o TM 24. Então eu vou vir aqui botão direito do mouse sobre o nome da camada, SRC da camada, e aí eu vou escolher a opção definir o SRC do projeto a partir da camada. Ok? Clico e perceba agora que quando eu movo o mouse, as coordenadas do TM elas estão apresentadas aqui embaixo, e aqui no cantinho aparece o EPSG, o código da projeção cartográfica escolhida, 29194. Isso é extremamente importante, pessoal, quando for se trabalhar com dados históricos, porque você tem que fazer a editoração da tua base no dado original do dado. E só depois fazer a transformação, que é o que veremos na nossa próxima aula. Espero que tenha aproveitado esse momento. Obrigado.